Tem como provar que eu falei, né? A pergunta foi assim: irmão, eu gostaria de saber sobre a situação da irmã Sara Brana, já que na web, na internet, aparecem muitos mitos também sobre a situação de vida que seus irmãos a deixaram. E a irmã, deixaram a irmã, e isto me pareceu muito estranho. Não vou repetir por respeito, só pergunto a alguém, se alguém sabe da vida dela, para esclarecer o que algumas pessoas estão comentando. Não sei se algum dos irmãos tiveram acesso a essas informações, nós tivemos há tanto tempo, e aquela coisa toda, não sei. Eu tinha isso traduzido pelo irmão Dornélio desde 2007, 2008 aproximadamente. E sendo que eu conheço o teor, o conteúdo de tudo, então eu achei por bem dar uma resposta bem pequena. Irmãos, eu acredito que o irmão Brana não ficaria feliz se pudesse ver o nome da família ou seus filhos sendo alvo de especulações. Ainda mais em rede pública. Como em qualquer família, a família Brana tem seus problemas. Apenas pense no filho pródigo. Ninguém tinha culpa da situação que ele se encontrava quando estava passando necessidade, longe da casa do pai. Certa vez eu fiz esta mesma pergunta a um homem de Deus a respeito da irmã Sara. E sua resposta foi: digamos que a irmã Sara se casou com um homem que não sabia ter controle sobre finanças. Ponto final. Só isso. Espero que esta curta resposta possa ajudar ao amado irmão Shalom. Somente isso. E a situação que se encontra, e dizem que ela passa necessidade, e o que aconteceu, e o resto dos irmãos deixaram ela passar fome. Eu perguntei para alguém que conhece a história, e a resposta que eu obtive foi esta: digamos que ela casou com uma pessoa que não tinha controle sobre finanças. Se você não tem controle sobre finanças, não importa o tanto de herança que você receba, né? Se você gasta mais do que você recebe, já sabe, vai ficar endividado como eu estou. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Bem, hoje vocês vão ter que me ouvir assim, mais despenteado do que eu já vivo. Não encontrei pente de jeito nenhum. Batei a casa de cima para baixo, não encontrei. Já não adiantou. O irmão Antônio ficou de olho no meu pente ontem. Eu quase que entregava aquele pensando que tinha em casa. Hã? Não adianta. Não encontrei. Eu olhei as 3 últimas calças que eu usei, olhei cada gaveta 2, 3 vezes. Eu não sei se os pentes de vocês somem. Só se for, tem que amarrar num cordãozinho, pendurar num canto, numa linha de nalho, né? Mas pense numa coisa ruim. Quer ver pior do que isso é as meias. Já contei para vocês o caso das meias, né? Já contei 18 pares de meia, outro dia contei 21, não é par, 21 meias, só de... tudo de cor diferente. Eu nunca encontrava o par, só um pé, só. Um azul, outra vermelha, outra branca, outra preta, aquela coisa toda. Nenhuma não par. E as outras onde foram? Que simpatia é essa, né? Só por Deus. Agora como é que eu vou amarrar as meias, mamãe? Não pode, não tem jeito, né? Bom, irmãos, ali nós temos mais uma mensagem que foi traduzida pelos crentes da Bíblia, com o título: A Igreja escolhendo a lei ao invés da graça. Um sermão um pouco prolongado pelo tanto de páginas que tem. Eu li a primeira página, já dei vontade de pregar um ano com ela, viu? Só 2 palavras que ele fala aqui na primeira página. Já estou deixando disponível, tá daquele lado, já que ali está cheio, tá vendo? Está cheio ali, muito bom. E livro não falta, leitura não falta para quem gosta de ler, para quem gosta de meditar, né? Falando em livros, este ano que passou, 2014, eu praticamente não fiz nenhuma impressão, só poucas coisas. Isto porque eu tinha algumas dívidas, alguns empréstimos, algumas coisas pessoais que eu queria comprar, e como o dinheiro da igreja a gente aplica de uma forma diferente, eu queria alguns objetos pessoais e pagar algumas dívidas, então eu entrei de cara no trabalho, entrei com tudo, né? No trabalho, consegui algumas coisas e tudo mais. Então as impressões eu deixei um pouco para trás, não fiz como fazia nos outros anos, né? E
Ontem, na sexta-feira, fiz a compra de mais uma impressora, dessa vez junto com o irmão Gleidson. Ele entrou com uma parte, eu entrei com outra, e já levou direto para a casa dele. Uma impressora muito boa, além das que nós já temos aqui. E ele já está imprimindo alguns livros, como vocês estão vendo ali. O Cumprimento de Deus 1, 2 e 3 já está ali, já não foi impresso por mim. O irmão Gleidson que está fazendo lá em Jundiaí, deixando aqui à disposição. Inclusive já tem mais 2 livros que já vieram, que ele vai fazer essa impressão. E daqui, para uso nosso e para os irmãos de Cardoso, para os irmãos de Minas Gerais, enquanto os irmãos de lá também não tiverem, né, condições de fazer isso. Inclusive o irmão Mansur, há meses atrás, estava falando e tal, uma ideia de comprar uma impressora para eles mesmos imprimir lá. E isso é muito bom, porque se você sobrecarrega uma só pessoa, essa pessoa não vai poder levar a carga, né? Levar a carga. Quem já andou transportando carga sabe disso. Coloca todo o peso em cima de um, coitado, de um burro, de um jumento, de um cavalo, para andar 2 viagens na roça, na lavoura. O bichinho no caminho não consegue levar adiante com a carga. Seria mais fácil se você tivesse dividido em 2 vezes. Já aconteceu isso comigo, viu? No pé da ladeira de Maria Brígida. Vinha da Serra da Laje com a carga de mandioca e de deda. Estou falando assim porque alguns aqui sabem, conhecem o lugar e tudo mais. E na descida ali da Serra de Maria Brígida, a bichinha não aguentou e ali ficou. Tive que cortar a corda, tirar toda a carga, aquela coisa toda. O que é que adiantou colocar tanto peso, né? Melhor se tivesse transportado 2 vezes. Então, por isso que a Bíblia diz levar as cargas uns dos outros. Né? Levar as cargas uns dos outros. Se você vê alguém trabalhando e trabalhando e trabalhando e fazendo alguma coisa e fazendo outra, você diz, ele está fazendo, deixa fazer. E o certo é que você relaxa e quando essa pessoa deixar de fazer, você nem sabe como fazê-lo. Nem sabe por onde começar a fazê-lo, né? Então aí estão as impressões. E eu convido vocês para ficar de pé, então, para lermos então as Escrituras em Apocalipse capítulo 21. Vi o céu e a terra criados de novo. O primeiro céu se foi, a primeira terra se foi, o mar já não existe. Vi a Jerusalém Santa criada de novo, descendo, resplandecente do céu, preparada para Deus como a noiva para o marido. Ouvi uma voz como um trovão, vinda do trono. Olhe, Deus está de mudança. Vai morar entre homens e mulheres. Eles são seu povo. Ele é o Deus deles. Ele vai enxugar toda lágrima dos olhos deles. A morte se foi, e também se foram as lágrimas, o choro e a dor. A primeira ordem das coisas não existem mais. Aquele que está entronizado continuou. Olhe, faço tudo de novo. Escreva todas essas coisas, palavras confiáveis e precisas. Amém. Amém. Grande Deus e eterno Senhor, Pai da luz, Deus eterno, soberano Criador dos céus e da terra, curvamo-nos a Ti nesta hora, no nome de Teu Filho Jesus, o único mediador entre Ti e os homens. E nós nos colocamos como aquelas pessoas que foram e serão sempre beneficiados pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo nós que não merecemos nada daquilo que Tu tens dado a cada um de nós. Mas com espírito de gratidão dentro de nós, queremos Te agradecer pelo momento que Tu nos dás de juntos podermos cultuar a Ti, louvar Teu nome com os louvores e ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo console os nossos corações e dê a cada um de nós a porção de vida que estamos necessitando para enfrentar o desafio desta hora. Oramos pelos irmãos que estão em necessidades físicas e espirituais, aqueles que estão doentes, como bem sabemos quais são e Tu também sabes.
E tu conheces aqueles que estão à espera de um milagre, ou se agarrando à última esperança de vida, esperando que em algum momento o processo seja revertido, ou que o Senhor os leve para casa. Te rogamos, Pai bendito, que o Senhor, como Deus das misericórdias, o Pai de toda consolação, console os nossos corações, como lembramos agora do pastor Luiz Henrique Stockmann, que acabou de perder sua esposa. Perdeu para este lado, mas os irmãos do outro lado ganharam mais um membro para festejarem juntos. Colocamos aquela igreja, todo membro, cada família, aqueles que estão em luto, colocamos cada um em tuas mãos, pedindo que o Senhor console seus corações. E agradecemos a Ti pelo tempo que nossa irmã passou juntamente conosco, sofrendo as mesmas aflições dos santos. Porque não importa onde estamos, não importa a distância em que estamos. Se um membro se alegra, todos se alegram juntos. Se um perde, todos perdem. Se um ganha, todos ganham. A alegria de um tem que ser a alegria de todos, porque estamos juntos na mesma caminhada, na mesma jornada. Te pedimos, Deus amado, no nome de Jesus Cristo, que mais uma vez, neste entardecer, o Senhor fale a Tua palavra aos nossos corações e que possamos sair daqui recompensados e levando conosco aquilo que temos vindo buscar de Tua parte, não de um homem, não de uma mulher, mas unicamente do Espírito Santo, o único que pode fazer alguma coisa por nós. E que estas palavras que são verdadeiras, fiéis e precisas e necessárias, possa ser tudo aquilo que nós viemos a necessitar nesta hora. Que isto seja uma realidade para nós, porque nós não precisamos de nada a não ser a bênção de Tua palavra para permanecermos firmes como a rocha nesta revelação de Jesus Cristo. É neste nome precioso que nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Glória a Deus. Nosso abraço fraternal aos irmãos que estão nos ouvindo à distância pelo portal Doutrina da Mensagem. É um prazer falar a cada um de vocês nesta hora. Bom, depois de lermos esta escritura, eu li na versão da Bíblia a mensagem de Eugene Peterson, a tradução de Eugene Peterson, apenas para pegar um sentido aqui onde ele diz que essas palavras são confiáveis e precisas. E é claro que na tradução que você está lendo tem um pouquinho de diferença, né? Essas palavras são fiéis, não é? Fiéis. E com isto eu gostaria de iniciar a palestra número 39 da série O Cumprimento de Deus, falando coisas que são necessárias. Amém? Amém. Para começar, eu quero ler para vocês a oração do irmão Branham no sermão O Futuro Lar, parágrafo 45. Ele diz assim: Senhor Jesus, com tal promessa e tão firme discurso, segundo o próprio Jesus e o apóstolo nos tem dado concernente à hora que estamos nos aproximando, dá-nos, ó Senhor, de Tua direção, que nós possamos saber como aproximar de um modo correto, porque isto está vindo, nós sabemos. As Escrituras devem ser cumpridas e serão. E agora, Senhor, nós rogamos Tua misericórdia novamente sobre todos nós, enquanto estudamos Tua palavra. Sê conosco e esclareça isto para nós, Senhor, pois nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Sermão Futuro Lar. Eu achei importante neste desenrolar, nestes momentos de encerramento sobre a série Cumprimento de Deus, entrarmos um pouquinho no sermão Futuro Lar, porque, é claro, o William Branham está falando sobre coisas que hão de ser. E esta série toda está tratando disso. Então, eu quero passar para vocês alguma coisa que eu anotei esta tarde, enquanto estudava um pouquinho sobre este tema. Primeiro, quero agradecer a todos que com humildade me acompanharam nesta viagem durante mais de 6 meses, sobre o aprendizado a respeito de o cumprimento de Deus. Gostaria de, nesta palestra, destacar os subtítulos que eu utilizei para cada reunião. Bem sei que outros pregadores, colegas ministrantes,
Também pode utilizar os 4 livros do irmão Liveiro. Ali temos 3 para vocês que estão também estudando. O 1, 2 e 3 já estão ali prontos. Muitos pregadores podem usar esses mesmos livros e com eles trazer para a igreja valiosos ensinamentos, lendo e comentando como temos feito. Mas eu, particularmente, de uma forma simples, à medida que fui lendo esses livros e compreendendo seu conteúdo, eu tentei repassar a vocês de uma forma bem simples um assunto tão complexo, que abrange tempo, eternidade, princípio e fim. Eu acredito que da forma que eu fiz, ficou mais fácil a compreensão. Posso ter deixado passar algumas coisas, que nem sempre a gente consegue abranger tudo. Mas você tem acesso aos mesmos livros que li e comentei. Estão impressos e disponíveis na internet, na igreja, para que quem desejar se aprofundar nesse tema escrito isso tão tremendo, possa ver de onde viemos, de onde partiu nossos pensamentos e assim sucessivamente. Nós temos já ao longo dos anos entregue vários temas doutrinários que nos ajudaram a compreender sobre a doutrina de Cristo, ou a compreender sobre Cristo e sua doutrina. Mas como disse uma irmã recentemente, que participa do grupo Doutrina da Mensagem, ela disse: esta é a série mais estupenda que já vi. Nós temos à disposição a série sobre o livro de Josué, a qual foi para mim um marco, uma odisseia, por assim dizer. Temos a série sobre a divindade, que se uma pessoa obter as 52 palestras, terá todas, ou quase todas, suas perguntas sobre Deus e seu Filho respondidas. Temos a série como origem e destino do homem. Temos a série sobre fé de rapto, e como também a série sobre fé. Temos a série A Luta entre o Bem e o Mal, e várias outras que, se fosse citar aqui, eu ia passar todo o momento do culto apenas citando as séries que nós já estudamos aqui ao longo dos anos. Enfim, é impossível alguém dizer que já ouviu tudo. É impossível alguém dizer que já leu tudo. Só esses que estão aqui disponíveis, eu acredito que muitos deles vocês ainda não leram. É impossível alguém dizer que já aprendeu tudo. Portanto, se alguém tem perguntas a fazer sobre questões doutrinárias, muitas das suas respostas já foram respondidas, com certeza. E penso que ao longo dos anos, muito alimento foi armazenado a partir desta plataforma para ajudar nossos irmãos a compreender esses temas. Mas a série O Cumprimento de Deus, eu tenho como uma coroação, ao menos até aqui, até este ponto, pois esta série nos leva a ter um vislumbre do que nos aguarda no futuro. Amém. Nos leva a ver o que está diante de nós. Por isso eu gostaria de destacar alguns subtítulos que estão disponíveis até o momento sobre esta série. Desde o número 1. Deus dando cumprimento a si mesmo. Rumo ao milênio. Eu não entendo mais em partes. Deus não é mais um mistério. Manifestação contínua do resplendor de Deus. Consumação. A conclusão final do Deus infinito. A perfeição da sabedoria infinita. A diminuição do profeta e o aumento de Deus. O semeador da hora. O fundo clama ao fundo. Salmos proféticos, identificados com o profeta. Um plano maior que Zoe. Estado de perfeição. Dores e sofrimento. Vaidade e aflição de espírito. O Deus conservacionista. Eles odeiam o ensino da presença. Fluxo da eternidade. Entrando no espírito da eternidade. Cérebros estimulados pela palavra. Esquecendo as coisas passadas. Já nos encontramos com Melquisedeque. Dias de absoluta perfeição. O fim da profanação. Espíritos entram na igreja para formar facção. Estamos na terra do nunca. Tempos abreviados.
O sétimo selo é o fim de tudo. A verdade que julga. A noiva coloca o manto sagrado. O último grupo não morre. Alimento contaminado. Carne de minha carne. Deus dando-nos um quadro do milênio. O oitavo dia, indo do rural ao urbano. Milênio, tempo e parte da eternidade. E hoje falaremos sobre coisas necessárias. Amém? Amém. Aqui está um pequeno resumo do que nós aprendemos nos últimos 6 meses. O parágrafo 2 do sermão O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal. A primeira oração do profeta neste sermão, porque nós lemos no parágrafo 45 a oração que ele fez depois da leitura. Mas a sua oração inicial, veja suas palavras. Nosso Pai Celestial, de veras estamos agradecidos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus. Nós oramos a Ti para que perdoe nossos pecados enquanto estamos aqui para tornarmos nossa atenção para as coisas eternais e a vida que está além do alcance mortal. Agora, nós rogamos que Tu nos dês de Tua direção, de como devemos tornar-nos, o que devemos fazer no futuro e mesmo no presente, agora, para ganhar este lugar que nos tem sido prometido. Vê? Foque a nossa atenção para que possamos aprender de Ti nesta hora, através de Tua direção, como devemos adquirir, o que devemos fazer para no futuro podermos ganhar este lugar que Tu nos prometeste. E ao que ele estava se referindo? Ao futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. E onde foi feita a promessa? Não se turbe o vosso coração, crede também em mim. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, ou no reino de meu Pai, há muitas mansões. Serão preparadas para vocês. Vocês se preparem, porque eu vou vir buscar para vocês, para levar vocês para lá. Amém. Certo? Amém? Então, na preparação da palavra, na propagação da mensagem, na oração do profeta, ele está dizendo que Deus possa, então, dar a direção dele para que nós possamos entender, saber o que devemos fazer para, no futuro, adquirirmos isto que nos foi prometido. Esse lugar que ele nos prometeu. Amém. Bom, isto é algo real. E nós vivemos em um mundo de sonhos agora, de expectativas e esperança. Ainda pegando uma parte do culto anterior, ou não conseguiremos sair daqui, o homem quer uma realidade que só Deus pode dar a ele. E essa realidade já começou a sua fase final. Isso nós falamos no culto anterior, por isso eu quero vos lembrar um pouquinho disso. A contagem de 1 a 8 não é uma contagem de 1 a 10. A contagem de 1 a 8 nos coloca, neste momento, no número 7. Quantos números faltam para serem contados, né? E o número 7 está passando rapidamente, indo para o número 8, porque estão se misturando, uma vez que o número 7 está dentro do tempo, e o número 8 já está além, tão além, que você já não poderá ir lá com estes corpos físicos imortais. Porque o milênio, meu irmão e minha irmã, que em si mesmo é uma fração do tempo, o milênio também é uma parte da eternidade. E para você estar lá, você tem que ser parte dessa eternidade. E o Deus eterno estará lá na forma do Senhor Jesus Cristo, tendo a lua de mel com sua esposa, com a igreja, e a forma como o Senhor Deus eterno estará lá, na forma do Senhor Jesus Cristo, a maneira pela qual Deus estará lá, na forma do Senhor Jesus Cristo, é porque o Pai estará encarnado em seu Filho. Amém. E então nós vamos em frente, e se você achar que o milênio, pelo que você já aprendeu, pelo que você já ouviu, já estudou, se você acha que o milênio é algo bom, como na verdade é maravilhoso, espere até chegar à cidade santa. Espere até chegar à Nova Jerusalém. Estamos indo agora para o 8º dia, que é a eternidade. E
os novos céus e a nova terra. E aqui está a eternidade e o tempo misturando-se, com o tempo em declínio, se declinando, e a eternidade aumentando. E tem que ser dado passos nesse desenrolar ou desenvolver do grande plano de Deus que logo será cumprido, entrará em cumprimento. O último grande passo, se você sabe ou não sabe, saiba ou não, a respeito dos gentios, que nós fazemos parte, o último grande passo tem acontecido, já tem sido dado. Você pode dizer, eu estou esperando pelo irmão Brana voltar ainda. Não, que é isso, falta muita coisa. Tem gente que está descansado nisso, esperando o irmão Brana voltar. E eu creio que ele vai voltar. Mas não é nisso que está o meu descanso. O meu descanso está na revelação que Deus tem me dado hoje, neste momento. Se você diz, estou esperando pelo irmão Brana voltar e fazer isto e aquilo, para me mudar, para me deixar mais santificado, para me dar um entendimento a mais, coitado de você. Eu também estou esperando pelo irmão Brana voltar. O que ele fizer em sua volta é assunto dele e de Deus. Se fosse assunto meu, ele teria revelado para mim. Ele teria revelado para você. Mas sei de uma coisa. Se eu não estou pronto para o seu regresso, se eu não estou pronto para o ministério que se dará no momento após a ressurreição, então não importa o que eu fizer. Não importa o que você vai fazer. Porque a sua vinda não depende ou não fará nada por mim, nem por você, a menos que você esteja no plano de Deus para estar dentro desse cumprimento do ministério da ressurreição. E é por isso que você encontra tanta especulação a respeito disto. Porque a tais pessoas não foi dado a compreensão deste mistério. E por não ter sido dado, por elas não terem paciência de esperar, porque na verdade o degrau da paciência não é para elas, elas querem desde já entender o que acontecerá, sendo que Deus não nos disse o que vai acontecer. E a parte que Ele nos disse para tais pessoas é muito simples, a ponto de terem isto como a realidade necessária para o seu entendimento. Posso lhes dizer isto. O caso é se eu estou na eleição ou não, se você está na eleição ou não. E a Bíblia diz, torne a sua vocação e eleição firme. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Confirme sempre a tua eleição, a tua salvação. Recorde-se de uma coisa, o apóstolo Pedro, ele nos adverte, a advertência do apóstolo Pedro para este último dia. Ele disse assim, olha, Paulo disse, isto é Pedro falando, então estou citando as palavras de Pedro. Paulo disse muitas coisas que são difíceis de entender. Lemos isso no culto anterior. E muitas pessoas as torcem para a sua própria destruição. Dentro desse contexto que eu estou dizendo para vocês, que assim como o primeiro mensageiro, a era de Éfeso, ele pregou coisas difíceis de se entender, também o último mensageiro, porque a primeira mensagem e a última é a mesma. Tanto o castiçal da primeira era, como o castiçal da última era, foi aceso direto pelo pilar de fogo, pela glória da Shekinah. Foi o pilar de fogo que apareceu lá para Paulo e acendeu o primeiro candeeiro. 2000 anos depois é o pilar de fogo que se apresenta e acende o último candeeiro. E assim sucessivamente. Veja, porque no decorrer da dispensação, você sabe que a luz faz o quê? Se apaga. Ela vai diminuindo. Ou não é assim no quadro das eras da igreja? Veja, pois bem, do mesmo jeito, o último mensageiro pregou coisas difíceis, e são estas coisas difíceis de se entender, porque não se entende com o intelecto. Muitas pessoas torcem para a sua própria destruição, condenação. E ele disse, eles farão isto naquele dia. Pedro disse, haverá escarnecedores no tempo da sua presença. Vê? Porém, requer um profeta para interpretar esta manifestação para vocês. E eu creio, irmãos e irmãs, que o irmão Brana, sim, ele regressa, ele retorna, ele volta. Isto tem desviado irmãos dessa doutrina. Foi a desculpa que um determinado ministro teve para dizer que não acreditava mais na doutrina da mensagem, na doutrina de Cristo. Porque cremos que o William Branham, sim,
participará de um ministério após a ressurreição. Porém, o que ele vai fazer, eu não faço a menor ideia. O que ele vai fazer, eu não sei. Porém, sei que será executado um paralelo exato entre o ministério de William Branham como foi o ministério do Senhor Jesus Cristo. E digo isto: Jesus, quando ele voltou dos mortos, quando ele ressuscitou dos mortos, ele falou com os discípulos sobre coisas referentes ao reino de Deus. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 1. E ele falou aquelas coisas necessárias, nada mais, nada menos. Ele falou coisas necessárias para fazê-los perceber exatamente quem ele era e porque eles não o reconheceram. Mesmo quando ele estava pregando, mesmo quando realizava sinais, prodígios e maravilhas, mesmo quando se apresentou a eles após a ressurreição, foi necessário que ele manifestasse alguma coisa, fizesse algum sinal, ou lhes falasse coisas referentes ao reino de Deus, para que eles então pudessem dali por diante fazer o que eles fizeram, a ponto de desprenderem-se de tudo e darem suas vidas pelo evangelho que eles tinham abraçado, mesmo sem entender tudo. Veja, agora, este é o ponto, amados irmãos, falar apenas coisas que são necessárias. Mas as pessoas sempre querem ir além, sempre querem algo mais, sempre querem ouvir algo, porque elas têm comichão nos ouvidos. E quem tem comichão nos ouvidos, o que mais gosta é ter os ouvidos coçados. É como você pegar um cachorro e começar a tocar na orelha dele, se ele deixar. E daqui a pouco você começa a passar a mão aqui, começa a coçar, e ele gosta, vai se deitando, daqui a pouco está levantando a perna, para você coçar a barriga também. É isso que acontece com as pessoas. Tendo comichão nos ouvidos, elas procurarão quem queira lhes coçar, quem queira lhes falar coisas agradáveis. Porém, os apóstolos, eles eram homens de poucas palavras. Jesus também. Lhes faziam perguntas e ele ficava calado, não lhes respondia coisa alguma. Porque estas pessoas são treinadas a realizar um trabalho e elas só farão ou só dirão aquilo que é necessário dizer. Porque quem diz tudo o que sabe, termina também dizendo coisas que não sabe. O William Branham disse: tem coisas que eu levarei para o túmulo e você é melhor aprender a levar também. Estão entendendo meu raciocínio? Amém. Temos que ter um foco, entender a situação, pegar todas as informações, mas somente expor o que for necessário para o nosso crescimento. O que você quer saber, que bem fará a você. A novidade que querem te contar, a fofoca que alguém chega para te contar, primeiro pergunta: isso vai me fazer bem? Vai me fazer algum bem? Vai me ajudar a crescer espiritualmente? Vai me tornar uma melhor pessoa? Que se não tiver nada disso incluído, é melhor você não me deixar saber de certas coisas. É melhor você guardar suas coisas para lá. Mas e a coceira no ouvido? Conta, me diz, conta. E uma vez que você sabe, você também se torna responsável de levar adiante aquela carga, aquele fardo, aquele pecado. Ou aquela blasfêmia, e assim sucessivamente. Jesus foi paciente com os discípulos e só falou o que era necessário a eles. As demais coisas, ele disse que eles não estavam prontos para ouvir. E nós achamos que estamos prontos a ouvir tudo, a aprender tudo, a assimilar tudo. É necessário uma dose elevada de maturidade para você poder entender o quadro todo. Às vezes achamos que as pessoas estão maduras para compreender certas coisas e de repente se percebe que não estão. Então cada um de nós temos que dar provas a nós mesmos que temos amadurecidos e diante das dificuldades não sair por aí como adolescentes ou mulher fofoqueira que não consegue fechar a matraca por um dia. Então Deus só nos mostra o que é necessário saber para o momento. Talvez você se pergunte: do que está sendo falado? Eu estou falando do grande plano de Deus que as pessoas querem saber antes da hora, o que não lhe convém saber. Porque graças te dou, ó Pai, disse Jesus, Senhor dos céus e da terra, que oculta essas coisas dos sábios e entendidos, porque as pessoas querem aprender para serem mais sábias.
E o que você vai fazer com a sua sabedoria? Você tem que ser mais sábio em Deus, não sábio segundo o homem, segundo o seu intelecto. É o que tem acontecido com muita gente que tem se aplicado ao estudo da mensagem, ao estudo da Bíblia Sagrada. E eles conhecem tudo, e conhecem tanto, que quando Deus revela aquilo que não está na letra, quando Deus começa a verificar a letra, tal pessoa começa a procurar falhas e defeitos. Porque ele já tem tudo traçado em sua mente e acha que tem que ser como ele entendeu. E fecha as portas para a revelação. Fecha as portas para a chuva de ensinamento que Deus está derramando. Então o que acontece? Muitos ficam curiosos. E procurando uma forma de descobrir. E começam a argumentar. E a tecer. Cada vez mais perguntas complicadas para duas coisas. Ou testar nosso conhecimento, ou para descobrir o que sabemos, ou cremos sobre certos temas, em busca de procurar falhas e defeitos ou alguma contradição que geralmente cometemos quando falamos tantas coisas. Claro que às vezes esquecemos certos pontos para amarrar. Ora, se qualquer pessoa tentar isso comigo, tentar perguntas, ou seja o que for, nunca tente me fazer surpresa, nunca tente me surpreender, porque eu não estou disposto a lhes responder certas perguntas, a menos que você esteja com a disposição de ouvir tudo o que preguei sobre a doutrina desde 2004. Se você não estiver disposto a pegar cada gravação, cada culto que tivemos, cada coisa que estudamos e passamos adiante, se você não estiver disposto a ouvir tudo que pregamos, então eu também não estou disposto a lhes responder perguntas feitas assim de forma aleatória, como se eu tivesse a resposta para você naquela hora. Se você tem suas perguntas particulares, e acredito que tenha, tome notas de cada uma delas. Não deixe que elas surgirem de repente, e de repente você me faz a pergunta, e de repente você quer a resposta completa, como se eu estivesse com o óleo fervendo, e a massa do pastel apenas ali para jogar dentro, virar para o outro lado, e te dar prontinha com ketchup e mostarda e tudo quanto é de coisa, e você simplesmente engolir e dizer que isso é muito bom. Não, senhores. Não, senhores. Bom, e depois você se regalar simplesmente ou sair criticando, dizendo que eu não lhe soube responder. São anos de ensino, são anos de respostas, já, onde através dos estudos longos, ou mesmo improvisados, sob inspiração, temos entregue tantos temas esclarecedores. Então anote suas perguntas e tenha interesse em adquirir as gravações e comece a ouvir mais e a falar menos, para perceber que logo você estará eliminando suas perguntas, porque as respostas já estarão ali. Mas se acontecer de ao ouvir novas perguntas surgirem, continue ouvindo. E não vá perder seu tempo em vir me perguntar, porque estas mesmas perguntas eu as tive que responder primeiro a mim mesmo, à medida que fui crescendo nesse aprendizado. Percebo que ao longo dos anos, as perguntas mais frequentes têm sido sobre a tenda, sobre o novo nome, sobre o ministério após a ressurreição e outras coisas mais. E cada vez que surge uma nova doutrina, as pessoas parecem que esquecem tudo que já aprendeu e começam a perder tempo tentando entender a nova desgraça que o diabo lançou das profundezas do inferno para lhes causar dúvida. Tenho novidade para vocês. O ensino sobre a doutrina de Cristo veio para te fazer voltar a tua atenção para o que está escrito. De fazer você esquecer as especulações e aprender como usufruir da fé ou da revelação que Deus tem dado. Não a interpretação particular de quem quer que seja. No sermão Futuro Lar, no parágrafo 51, disse o profeta: quando você dar com um tema que pode ser um pouco de tropeço para alguém, você não pode levá-lo por toda a trajetória e esclarecê-lo. Então você volta novamente para apanhar o próximo tema. Sermão Futuro Lar, parágrafo 51. William Branham, ele teve um trabalho com sua fé. Com a revelação que Deus lhe deu, ele desenvolveu um trabalho com esta base. Ele fez sua parte.
E as pessoas não estão satisfeitas com o que ele fez, e muitos estão procurando falhas e contradições. Recebi a ligação de um amado irmão, que já fazia alguns meses que nós não nos falávamos. E ele mostrava para mim a sua admiração, o seu repúdio, de como determinada pessoa, tão ligado à mensagem, tão ligado ao Tabernáculo Brana, estava trabalhando com tantos outros ministros contra esta mensagem. E este amado irmão me citava cada ponto, cada detalhe, cada coisa que eles estão a combater, a falar mal e tudo mais. E eu não me apliquei a isto, eu não sei. Veja, é claro que eu sei do que eles estão falando, mas eu não me dispus a ler cada crítica, a ler cada especulação deles. Como hoje outro irmão escreveu para mim e disse, tal ministro, tal pastor, eu tenho ouvido cada coisa que as pessoas dizem sobre esse homem, estão endeusando ele. E eu disse, eu deixei de ouvi-lo desde 2005. E se eu não tivesse sido cuidadoso, não tivesse vigiado, muitos teriam procurado me endeusar também, ou fazer do meu nome alguma coisa que eu não sou. Mas eu não sou tonto, eu não sou idiota. Eu sei onde estou. Eu sei porque eu tenho feito o trabalho que eu tenho feito. E todos que têm me ouvido durante todos esses anos não podem dizer que eu quis ser algo mais do que uma ajuda para os irmãos. Veja onde está meu nome nesse trabalho. Desde o início, qual foi o meu lema? Este não é o trabalho de um só homem. É um trabalho desenvolvido por um grupo de pessoas que amam ao Deus Todo-Poderoso e sua palavra, e assim sucessivamente. Mesmo nas gravações que temos distribuído, meu nome não vai junto, não tem necessidade disso. É necessário que as pessoas ouçam a voz, esqueçam o vaso e vejam o conteúdo que estava nele. Você beba se você quiser. Pois bem, o que acontece? Muitos estão procurando contradições nesta mensagem. Outros, por achar simples demais a revelação dos mistérios, estão procurando incrementar e pondo fermento, tentando fazer a mensagem algo mais complexa, algo mais chamativa, algo mais misterioso, porque eles gostam e amam mistério. Nós não amamos mistério, nós amamos os mistérios que foram revelados. Amém. Porque os que não foram revelados não diz respeito a nós. Tem que ficar com Deus. Mas o que ele revelou, então nós amamos isto. E aqueles mesmos que ouviram ao próprio profeta de Deus ensinar, mas não tomaram as coisas que Deus falava através do seu vaso, como deveriam tomar, eles levaram o ensino simples do grande segredo de Deus para extremos e tem causado mais morte do que gerado vida, espiritualmente falando. Mas eu quero lhes dizer uma coisa: eles não receberam o que você recebeu, eles não sabiam do que você sabe, eles não foram instruídos como vocês foram instruídos, eles não tinham o Espírito Santo como vocês têm hoje. O Espírito Santo trazendo para você a promessa que ele prometeu para este tempo, para este dia e hora. E você sabe o que ele vai fazer. Aquele mesmo Deus que usou o profeta nos dias de sua carne, o mesmo Deus que lhe dará cobertura quando o ministério da ressurreição estiver sendo efetuado. Eu não sei o que ele vai fazer. O que William Branham vai realizar quando houver a ressurreição e ele se levantar como profeta, como líder, seja o que for, eu não sei. E quem disser que sabe, está mentindo para você. Mas ele nos deixou uma palavra. Ele nos deixou o futuro lar. Ele coloca isto em ordem. E ele disse: eu quero dizer algo a vocês. Vou falar sobre as condições do arrebatamento. Quantos creem nele? Quantos creram nele? Deixe-me dizer algo. Se você realmente crer no profeta que Deus mandou, você vai aceitar o propósito pelo qual ele foi enviado. E ele disse que o seu propósito, o propósito do seu ministério, é declarar que Deus está aqui. Então é tudo que você tem que saber. É este fato real de que Deus está na terra cuidando do seu povo, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Ele está aqui e ponto final. Ele já trouxe a sua mensagem. Tem sido provado por um
reavivamento, por um avivamento que varreu a terra. E não há reavivamento de cura genuína, a menos que haja uma mensagem para anunciar isto. Este Deus, Ele disse que você tem o avivamento de cura genuína. Você tem a verdade, se você tem isso, você tem a verdadeira mensagem. E essa é a coisa principal. A próxima coisa agora é que Deus fará nesse levantar de pé, neste último passo, Ele chamará os mortos para fora da terra. Amém. Porque o grande plano está entrando em cumprimento, nos seus desfechos finais. Vamos perguntar algo aqui. Quando Deus chamou os mortos para fora da terra? Quando e como Ele o fez? Quando o corpo de Jesus esteve na terra, foi o próprio Deus que ressuscitou a Jesus. Você sabia disso? A Bíblia diz que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. Ela não diz que Jesus ressuscitou a si mesmo. Não, senhores. Então o que Ele faz? Aquele mesmo que ressuscitou a Jesus, Paulo disse, aquele mesmo Espírito também ressuscitará os vossos corpos mortais. Amém. Sim, Ele está aqui para ressuscitar os mortos. E qual é a próxima coisa? Depois de se familiarizar e ter um ótimo tempo juntos, sim, senhores, nesse grande ministério da ressurreição, e as eras da igreja, todas elas, como estão ali enumerados, apresentando para vocês um corpo deitado, como está lá. Indo desde a primeira, do lado esquerdo, para o direito, a última, se você olhar, aquilo representa um corpo. É como uma pessoa deitada ali. Vê? E esse corpo morreu. Cada era os cristãos desceram à sepultura. Mas nesta fase final, este corpo se levanta. Este corpo se levanta. E você não vai levantar primeiro o pé. Você não vai ficar de pé para cima, vai? Vai? Não. Você levanta primeiro a cabeça, os pés vêm por último. Então a Bíblia diz que os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros. É assim? Como é que faz? Vamos ver aqui uma coisa. As eras da igreja. 7 é o primeiro. 6, 5, 4, 3, 2 e 1 são ressuscitados, vindo para cima. Em seguida, Ele virá e nos levará para cima. Número 1, o primeiro ponto que você tem que deixar bem batido em sua mente. Em primeiro lugar, em seguida, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos em pequenos punhados, em pequenos números. Ninguém estará faltando. Ninguém estará faltando. E estaremos todos lá, prontos para irmos para casa. O Espírito que nos levou até certa parte dos ares, depois de ressuscitar todos os mortos, se encarna no corpo do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus é Espírito. Ele não pode ser visto. Mas a Bíblia diz que você verá Deus face a face. Amém. Para você ver Deus face a face, Ele tem que estar encarnado no corpo de seu Filho. Amém. E nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós temos uma ceia das bodas por 3 anos e meio. De comilanças, vamos dizer assim. De festividades. Porque é o que acontece, casamento e após casamento, festejo. Participamos de um casamento ontem. Ninguém fez a festa antes do casamento. E em um sentido literal, em um sentido comum que deveria ser, os noivos não foram para uma lua de mel antes do casamento ou antes da festa. Tem uma ordem, tem uma sequência. Primeiro o casamento, primeiro a união, o encontro. Então, festa. Depois, lua de mel. Então, depois dessa grande ceia, depois dessa grande festa, é que teremos o milênio, que é a nossa lua de mel, nossa intimidade com Deus. Vocês estão compreendendo isto? Amém. Coroaremos Ele Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e então temos uma ceia das bodas por 3 anos e meio.
Depois nós viemos de volta e assumimos o controle do mundo por 1000 anos. Depois disto, está todo caótico novamente. Vê? Como é que é isso? Estava tudo bem, depois fica tudo mal? É justamente assim. Não me pergunte depois, que eu não vou responder. Que já entramos em vários detalhes, é só você pegar toda a sequência. E eu digo assim porque pregamos para várias pessoas, colocamos o texto à disposição, colocamos o áudio à disposição, e daqui a meses, 1 ano, que já estamos em outro tema, a pessoa veio a perguntar, o irmão pregou tal coisa, eu queria saber detalhes. Quando foi isso? Há 6 meses atrás? Escuta que eu preguei de 6 meses para cá. Talvez foi explicado. Ah, eu queria agora. Foi? E você acha que o assunto veio assim? Você acha que veio assim, de qualquer jeito? É assim não, camarada. É assim não. Você vem lá atrás, eu já estou em outra. Claro que eu sei daquilo lá, porque já passei por aquele aprendizado. Será que você hoje não saberia as 4 operações? Dividir, somar e aquela coisa toda, multiplicar. Você aprendeu e você não esquece daquilo. Pode até ficar sem prática, não é isso? Você pode ficar sem prática. Mas não quer dizer que você não sabe. Então é claro, se estamos estudando um tema hoje, amanhã estamos estudando hoje, outro tema, eu vou estar prático naquele tema que eu estou estudando. Vê? Bom, depois da ceia das bodas, nós vamos voltar para esta terra, assumiremos o controle do mundo por 1000 anos. Depois disto está tudo caótico novamente. Porque há pecado depois do milênio. O diabo é levantado, que ele é solto. Bilhões de pessoas, não é milhões. Bilhões de pessoas são levantadas, virão contra a cidade santa, contra o aglomerado dos santos, contra o nosso Deus, contra nós. Você diz, bem, o que vamos fazer nessa ocasião? O que vamos fazer nesta hora? Eu não sei o que nós vamos fazer. Eu ainda não estou lá. Esse é o comentário de Liveiro. Porque afinal de contas eu estou pregando para vocês meus comentários, minhas anotações, mas eu estou dentro das últimas páginas do livro 4, o Cumprimento de Deus, do pastor Liveiro. As pessoas pensam que eu estou pregando de mim, não é? Bom, o que vamos fazer quando isso acontecer? O arraial dos santos estará lá. Deus estará com o seu povo, com os seus súditos. Então o diabo é solto. Porque aconteceu a ressurreição geral. Ele estava preso porque não tinha ninguém em matéria que ele pudesse usar. Então ele é preso por uma cadeia circunstancial. Mas uma vez que a ressurreição geral ocorre, então ele agora tem bilhões de pessoas para arrebanhar contra a congregação santa, contra Deus e seu povo. Aí você diz, meu Deus, o que vamos fazer nesta hora? Ele veio dizer, eu não sei. Não me pergunte que eu não sei. Eu ainda não estou lá para saber. Espere até eu descobrir, aí eu lhe falo. Só que lá você vai estar também. O que vai acontecer depois da ressurreição? O que vai acontecer quando o Mombrana levantar? Eu não sei, espere estar lá que você vai saber. Amém. Simples assim. Então, de acordo com a pergunta que São Pedro fez em sua carta, que tipo de pessoa você deveria ser agora nesta hora? Sabendo que 1000 anos é como um dia, e 1000 dias é como 1000 anos, e um dia é como 1000 anos. Você sabe o que isso significa, gente? Agora você está contando o tempo. Estamos nos preparando para este momento, para este milênio. E a Bíblia diz, 1000 anos são como um dia são como 1000 anos. O que você pode entender mais um pouco sobre isto? Além do que até falamos do culto anterior, sobre este tema em particular. O que acontece significa que você perdeu a noção do tempo e ponto final. Uma vez que o tempo está sendo sugado, diminuindo e a eternidade aumentando, você perde a sequência, você perde a noção do tempo. Não tem dia, não tem hora, minutos e segundos, não há relógio para controlar, né? Tudo é controlado pelo ponteiro. Inclusive hoje, quando o irmão começou a cantar, eu olhei, mas falta 3 minutos ainda, só que baseado naquele, não foi? Estava baseado naquele lá. No meu disse, mas 3 minutos, está adiantado. Esse irmão está com vontade de cantar, né? Mas ele está baseado no relógio, o meu está com outra, está alguns minutos atrasado, você vê como é nosso tempo.
Mas imagine, você hoje faz diferença de 1 minuto. Você diz, o que é 1 minuto? 1 segundo é muita coisa. Quer saber o que é 1 segundo, o valor de 1 segundo? Pergunte àquele atleta que deu tudo de si durante todo o ano em suas, como é que chama? Em suas atividades físicas, em seus treinos, e no entanto perdeu a Olimpíada. Pergunte a ele a diferença de 1 segundo. E você vai ver que aquele segundo foi dividido para milionésimos. Não sei nem como é que se conta isso. Como é que se reparte 1 segundo em 60 partes ou até em mais. Tudo isso é importante. Tudo tem sua importância. Pergunte ao médico quanto vale 1 minuto no atendimento a um paciente em estado terminal que sofreu um acidente, ou seja o que for. E você vai ver. Por isso diz que na hora da morte, você vê a sua vida passando diante de você. Não sei se é real, não sei se é verdadeiro, mas é em situação de perigo que você rapidamente imagina tudo que você já viveu. E assim sucessivamente. Porém, estamos indo para este lugar, ou para esta atmosfera, ou para esta condição na qual vamos estar, onde 1000 anos para você será como um dia, e um dia como 1000 anos, porque você perde a noção de tempo. Não se tem controle sobre isto, não se tem dia e hora, não se tem sol ou lua para contar para você as estações. Tanto faz manhã como tarde ou como noite. É algo constante no qual você vai estar. Tudo. Quando você pensa assim, você diz, meu Deus, a minha mente parece que vai afundir aqui. E você sabe, tudo parece um tanto escuro. E no entanto, 1000 anos como um dia como 1000 anos. E quanto tempo vai durar essa grande batalha quando o diabo levantar bilhões de pessoas contra os santos? Quanto tempo vai durar isso? Não sei. De repente o fogo dissolve isso tudo. O fogo derrete-os bem em nossa presença. Bem em nossa frente. Vira o lago de fogo. Deus tira sua noiva fora, direto ao trono. E do lago de fogo é lançado o diabo e seus anjos. E os filhos de Deus são transportados, são guardados, como eu vos disse, em 2 cultos atrás, do rural para o urbano, do campo para uma bela cidade. Está tudo lá. E milhões de pessoas, com o poder divino de Deus, recria a coisa toda. Nós simplesmente veremos isto acontecer bem diante de nós. Ele, Deus, queima tudo com fogo. E nos fará participantes de toda a recriação. Amém. Nós veremos a recriação. Irmão e irmã. Imagine ficar lá e vendo isto. Deus não vai dizer, agora filhinha, eu sei que você não gosta de surpresa, porque tem pessoas que não podem ter surpresa não, viu? Mas que situação, né? A velhinha está lá e espera o filho tanto tempo, anos e anos esperando o filho que foi para São Paulo. Quando é que meu filho volta? Quando é que meu filho volta? E o camarada chega a esquecer da velhinha, nem lembra mais do bolo de feijão que ela amassava com a mão. 1 ano, 2 anos depois, está o camarada chegando, aí já vai gente na frente para preparar a velhinha, porque se contar ela morre de coração. Mas que situação. E espera tanto, cuidado que ela não pode ter surpresa, cuidado que ele não pode ter tristeza. Misericórdia, gente, viver numa situação dessa é caótico, é triste, não é? É triste demais. Você não tem estrutura para suportar a realidade do dia, algo que é real, e dizer realmente isso é bom, mas que bênção, não é? Ou misericórdia, isso aconteceu, meu Deus do céu, segura-me. Você tem que ser frio, você tem que encontrar uma frieza, tem que encontrar uma estabilidade, não importa o que aconteça, mas você está aqui, solta uma bomba lá, você pula da cadeira, já desmaia. Teve isso no culto passado, não foi? Soltaram uma bomba ali, eu disse, que susto! Já pensou se o pregador também fica assustado e vai embora a inspiração? Já pensou o médico numa hora dessa, se ele não tem aquela frieza, aquela, como diria, aquela firmeza de aguentar a situação? Já pensou uma mulher que estava no momento do parto, um parto difícil, fazendo uma cesárea, alguma coisa assim, e deu aquele apagão? E para costurar veias e artérias e tudo mais, você pensa que é brincadeira uma coisa dessa?
E se a sua mão começar a tremer bem na hora da cirurgia? E se eu não encontrar as palavras e começar a balbuciar justamente quando é feita a pergunta? E é por isso que muitos não passam na entrevista de emprego. Porque coisas simples que deveria responder, a pessoa está se tremendo, e a boca seca, não tem água que dê, e começa a espumar pelo canto da boca, e começa a mão tremer ali, e o pé fica tucu. O cara disse, camarada, vai acabar com as peças, vai quebrar as máquinas. Vai matar um de dentado. Esse camarada tá com a raiva do morcego rampa. Foi mordido por algum cachorro. Falta de estabilidade, falta de firmeza. Eu sempre digo, não que eu tenha conseguido alcançar isto, mas eu sempre digo, eu sempre estou esperando o melhor, mas me aprontando para enfrentar o pior. Porque quando acontecer, eu não ficarei lá embaixo, caído, no chão. No chão. Você coloca muita fé nas pessoas e elas poderão a qualquer momento te decepcionar. Então é melhor você saber que todo mundo é falho, que todo mundo pode te decepcionar a qualquer momento. Ou quando um cair, o outro cai também com ele. Sendo que a Bíblia diz ao contrário, cai 1000 ao teu lado, 10 à tua direita, você não seja atingido. Amém. Amém. Às vezes você vai contar uma determinada coisa para alguém e você já fica preocupado, porque a pessoa já fica para desmaiar. Não é? Já fica branco, os olhos, você fica querendo sair da órbita e você vê que o rosto fugiu todo o sangue, aquela coisa toda. Ó, não pode ter alegria, não pode ter surpresa, não pode ter tristeza. Então tem que pegar essas pessoas, colocar numa redoma de vidro ali, de concreto, não deixar ver ninguém, só se for. Aí é pior, né? É melhor você aprender a conviver com todas as situações. É melhor você treinar a si próprio, porque tem coisas grandes vindo pela frente. Tem coisas assombrosas vindo pela frente. Deus vai fazer um rebuliço nesta terra. E vamos ver como vamos nos comportar diante desses rebuliços, gente. Vai vir um aperto para a noiva. Vai vir uma dificuldade muito tremenda para a noiva. A noiva não entra na grande tribulação, ela não passa pela tribulação, mas ela passa por um aperto tremendo. E você tem que estar na condição que estava Paulo, sabendo conviver na bonança, sabendo conviver na tristeza, na alegria, no açoite, na decepção, em tudo. É melhor a gente nos prepararmos. A palavra de Deus é para isso, para preparar cada um de nós, viu? Amém. Mas do que eu estava falando sobre você está pronto para ver coisas novas surgirem, não é? Pois bem, nós veremos a recriação, ensinou Oliveira no final do livro 4. Imagine você ficar lá e vendo isso. Deus não vai dizer, agora filhinho, vira as costas e fecha os olhos, que eu vou fazer uma coisa grande e você, né, vai ficar todo surpreso. Não. Deus não vai dizer, vire as costas, feche os olhos, porque eu vou destruir todos aqueles infames. E sabe quem são esses infames e infelizes? Que irão para o lago de fogo? Vamos generalizar. Muitos deles foram teu pai, muitos deles foram, porque eu estou falando para várias pessoas, muitos que ouvirão depois, muitos deles foram pai, mãe teu, viu? Pai, mãe, irmão, esposo, esposa, filho do coração, companheiros, você está disposto até a se sacrificar por eles, amigos de infância, pessoas que você amou de todo o coração, e serão todos destruídos. E Deus vai dizer assim, eu vou fechar os olhos de vocês, para você não ver nada disso, não. Vamos simplesmente ficar ali e ver isto. Eis que eu crio nova todas as coisas. E você diz, meu Deus, isto soa muito bom. Isto é o que sempre soa muito bom. Graças a Deus, algo parece bom demais. E é verdade. Haverá novos céus e nova terra, que é onde habita a justiça. Você pode pensar no que você tiver. Qual carro você tem, qual você conseguiu comprar, qual é a sua casa, seu Cadillac, sua Mercedes-Benz, seu Rolls Royce, seja o que for. E todo esse lixo, o que você tem, jatinho particular, não importa. Isso será dissolvido, trazido de volta talvez ao nitrogênio, ou algo assim. Um bloco de construção. Talvez você queira se livrar do seu carro velho. Talvez você queira se livrar. Eu vou para onde? Eu vou para uma mansão, porque Jesus vai preparar para mim. Então essa casinha de aluguel, adeus, viu? Toda rachando por aí, adeus. Essa casinha que eu construí com tanto sacrifício, para que eu veja, não presta para nada. Não pode ver um temporal que eu já fico com medo de cair tudo. Você nem vai ter o trabalho de você destruir isso. Pode deixar que Deus vai dar um fim em tudo isso, viu? Amém. O fogo lambente de Deus vai tomar a frente e vai dizer, pode deixar, você não tem que fazer nada.
Pode deixar que eu destrua tudo isso. Você nem vai ter o trabalho de destruir esse lixo. Deus vai livrar-se dele para você. A velha casa que você não gostou, Ele vai aniquilá-la. Todos esses germes desagradáveis que incomodaram você, tudo isso irá embora. Essa doença que não te deixa, esse cacarejar na garganta, essa inflamação seja onde for, esse nariz entupido que fica resfungando toda noite, não te deixa dormir, não importa, tudo isto vai terminar. Amém. Não há mais dedo torto, perna torta, ferida aqui e ali, não haverá árvores tortas, não há nada. Nada. Talvez você tenha alguma coisa faltando, talvez alguma irmã, mas tirou o baço, tirei isso, tirou os ovários, porque senão tirou isso, tirou aquilo outro, tirou aquilo, perdi o cabelo, arrancou os dentes. Não importa, nada disso. Você lá será uma nova criatura completa, perfeito, perfeito. Sim, quem perdeu o cabelo vai ter seu cabelo de volta. Não se preocupe com isto. Sim. Agora, seu orgulho inútil estará perdido lá. O meu também. Mas aqui está o mais importante. Isto está agora. Isto está aqui e agora. Essas coisas que estou falando sobre o futuro, sobre coisas que hão de ser, já está aqui e agora. Porque quem vai fazer tudo isto? O grande Deus Todo-Poderoso está bem agora entre nós, manifestando sua presença aqui na terra. Sim. E quando será isto? Quando isso vai acontecer? 1000 anos. Pode ser um dia depois de amanhã. Viu? Pode ser um dia depois de amanhã. Liveu diz, sabe de uma coisa? Antes de se sentar para o seu jantar de peru assado de Natal, seja o que for, purê de batatas e molho com excelente recheio, sabe, molho de cranberry, não sei que molho é esse que eles têm lá. Talvez seja o tal do catupiry que tem por aqui, que misericórdia. Não podem, põe diante de mim não, que dá um nojo, aquele negócio mole, sem gosto nenhum, que eles colocam na pizza, né? Já devolvi 2 vezes pizza por causa disso. Pedi 100, mandaram com. Disse, não senhores, eu pedi 100. Raspa por cima, de jeito nenhum. De jeito nenhum, devolve o dinheiro. Se você soubesse do que aquilo é feito, dá vontade de falar, para você nunca mais comer, viu? Ô negócio nojento. Vou dizer não, Mariana, depois eu te falo. Tô brincando, gente, tô brincando. Mas Deus me livre, quero isso não. Né? Bom, o que você está comendo? Coisa gostosa? Excelente recheio, sabe? O que mais você gosta? Torta de abóbora, bolo de fruta, todas essas coisas, dando-lhe... O que você faz? Bom, só lendo assim, talvez você não entenda o que Liveu está dizendo aqui. Deixe-me traduzir melhor. Quando você se assenta diante de uma mesa farta, diante de um banquete, numa festividade, o que é que eles fazem? Eles dão-lhe uma pílula que aguça o apetite. Ou quando termina um abacaxi meia tostadinha ali, que é para queimar um pouco das calorias que você ingeriu. Mas o que adianta botar um grande banquete diante de você se você não tem apetite para comer aquilo? Então, quando você se sentar, você pode comer 10 vezes pelo menos. Uma vez que você toma pílula, toma algo para abrir seu apetite. Tem pessoas que nem precisam ter apetite aberto, porque o estômago já é um oco desse tamanho que nada preenche. Como diz, a barriga maior que os olhos. Depois fica reclamando, colesterol, diabetes, ou seja, o que for, porque tudo ingeriu demais. Tudo ingeriu demais. Ou eu não estou podendo com peso, o corpo não pode com peso. O pé já não fica mais pé, vira uma pragata, porque imagine um peso além da conta diante do seu pezinho. É complicado, gente. Tudo isso influi. Meu coração está acelerado demais. Claro, o bichinho está batendo além da conta. Ele está fazendo um esforço de 2 ou 3 corações para poder bombear o sangue para todo o teu corpo que está precisando. A unha diz, eu quero sangue. A unha diz isso, eu quero sangue. O cabelo diz, eu também quero ser irrigado. Cada célula também quero. E o coração fica sozinho lá. Aquela coisinha, se acabando. Vê? Você sabe a melhor coisa? O melhor regime que você pode fazer é jejum. Jejum, viu? Jejum. Quando Deus instituiu o jejum para o povo de Israel e tal, não é apenas para... Tem muita coisa por trás disso. E uma das coisas era purificação do corpo. Dá tempo para o corpo queimar aquelas calorias, as enzimas e tudo mais, os radical livre, como dizem. Né? Coisas, substâncias que teu corpo não precisa, fica tudo acumulado ali. Você nem dá tempo de queimar aquilo, já coloca mais alimento, tira um dia para jejum.
Você não vai morrer de fome por isso, não. Não, senhores. Bom, se você toma a pílula para abrir o apetite, então quando você se sentar, você pode comer 10 vezes pelo menos e se divertir com isto, sem sofrimento, que você tem apetite. O qual você teria tido se você não tivesse a pílula, você não teria comido tanto, né? Ou não tivesse tomado a vitamina para abrir o apetite. Agora, quer saber de uma coisa? Vocês têm tido sempre um pequeno resumo de cada culto quando temos um outro culto. Se fala um pouco do que se pregou no culto passado. E assim estamos. Não pense com isso, eu estou ganhando tempo ou esticando a sério para pregar mais, porque, meu Deus do céu, eu gostaria muito de pregar sobre a série sobre Melquisedeque. Começamos há quanto tempo? 2005 ou 2006? Tivemos apenas 11 cultos. Braeco Surek pregou 153, se não me engano, sobre quem é este Melquisedeque. Ele veio e pregou mais de, não sei se uns 30, inclusive o irmão de hoje está traduzindo, temos aqui o número 10, impresso, e o 11 já no computador, e ele está traduzindo o 12. Então, se fosse pregar sério sobre Melquisedeque, pode esperar mais 5 anos pela frente. Tem muita coisa para se pregar, tem muitos temas para desenvolver, como a maior batalha jamais pelejada, o Cristo é o mistério de Deus revelado, e tantas coisas. Veja, mas por que fazemos isto? Tentando apresentar para vocês quadro a quadro, porque é assim que é feito um filme, viu? Uma película, quadro a quadro, para que você veja o grande banquete espiritual que está sendo preparado para você na eternidade. Porém, o que adianta ser apresentado para você e você não tem nenhum apetite para absorver isto? Então, você quer saber? O milênio é essa pílula que Deus vai nos dar. O milênio é esta pílula que Deus vai dar para você. Para que você abra o apetite para descortinar, para vivenciar tudo que Ele programou para vivermos numa eternidade com Ele. Mas veja, isto ainda é apenas a pílula. Você me entende? Será necessário a mente ter uma pequena mudança para fazer isto. Irmão e irmã, mas isto é o que a Bíblia diz. É uma das manifestações dos filhos de Deus. Você pode fazer isto? Pode você olhar para os que estão bem à frente de você? Para o que o profeta apresentou e dizer, posso fazer isto? Posso me alimentar isto? Faço parte disso? Se sim, então você é um bem-aventurado. Se não, você não tem nenhum apetite para essas coisas espirituais. Vamos ficar de pé? Amém. Irmão Vicente, vamos agradecer a Deus. Deus os guarde, irmãos. Se o Senhor nos permitir estarmos juntos, na próxima sexta-feira nós daremos continuidade a esta série. Aleluia. Amém? Amém? Graças a Deus por isso, né? Vamos orar então. Senhor, nosso Pai, não temos nem palavra de agradecimento. Se não temos palavras, nos ajude a agradecer com as nossas vidas. Amém. Que é o maior testemunho que tem uma vida vivida, ó Pai. Para que o mundo possa ver o Senhor manifesto nesses dias podres que vivemos. O Senhor tem filhos e filhas na terra, a qual pode expressar a Tua presença neste momento. Amém. O Senhor está aqui para isto, ó Pai. É para que o mundo veja o Senhor. E o mundo não consegue enxergar, eles conseguem blasfemar quando consegue ver uma vida vivida. Mas, Pai, não importa o que o mundo diga, nos ajuda a cada dia mais. Ó Deus, estar cada dia mais pronto para receber o que o Senhor tem para nos dar. Amém. Te agradecemos por este momento, por aqui ter chegado. Depois de algumas horas de viagem que tivemos, o Senhor tem nos conduzido até aqui, ó Pai. Muito obrigado por isto. Abençoa esses irmãos e essas irmãs que aqui têm vindo, e aqueles que porventura não pôde vir por um motivo justo, o Senhor sabe e conhece o coração de cada um, ó Pai. Até mesmo nós que estamos aqui nesta noite. O Senhor sabe qual a nossa intenção, porque temos vindo aqui nesta noite. Nos ajuda a sair melhor daqui nesta noite, ó Pai. Por isso nós oramos em favor de cada um de Teus filhos. Pedimos a Tua bênção. Os irmãos que acompanharam conosco, que a graça e a misericórdia do Senhor possa estar sobre cada um deles. Eu oro em favor do Deneval, sua família ali em Chapecó, a minha filha, a Fabiana, sua família e tantos demais, ó Pai. Coloco diante do Senhor essas vidas. Os irmãos que têm acompanhado conosco, irmão distante, talvez não tenha nem como acompanhar uma pregação como esta. Mas, Pai, o Senhor conhece todas as coisas. E assim nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos.
leva-nos de volta aos nossos lares, protegido e guardado debaixo das tuas mãos santas de misericórdia. Abençoa este trabalho e ajude a cada um desses irmãos que estão colocando a mão na massa, Pai, para que esta obra prossiga. Sabemos que a obra é do Senhor e o Senhor tem vaso trabalhando através disto. Muito obrigado por isso. No nome de Jesus Cristo, e pedimos para a tua glória. Amém, Senhor. E amém. Graças a Deus. Abençoa o outro e até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe. Obrigado, hein? Você é bom demais. Deus abençoe. Amém. Amados irmãos e ouvintes, estamos encerrando por hoje mais uma mensagem transmitida aqui do Tabernáculo em Francisco Morato, São Paulo. Mande seu e-mail para doutrinadamensagem@gmail.com. Nosso abraço fraternal no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo.